Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 24. Fazer a leitura de alguns versículos, 1 até o 3, depois do 15 até o 21. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia, e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Agora, a partir do versículo 15. Joiada morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade, quando morreu. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus ao seu tempo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei. E o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes da deusa Aserá e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhe enviou o profeta para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo o mandamento do Senhor, vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: o Senhor verá isso e o retribuirá. Podeis assentar, queridos. Amados, todo pastor vai considerar que a mensagem mais importante é a próxima, ou é aquela que, aquela que ele está pregando. E isso é praticamente um jargão, né? Dizer, hoje eu vou pregar a mensagem mais importante, mas eu gostaria de que essa mensagem realmente fosse a mais importante, porque eu quero falar sobre paternidade. Quero falar sobre a influência que a paternidade precisa produzir para o bem. Para o bem de quem? Para o bem do filho, dos filhos. E para o bem de todos. Porque, não tenha dúvida, toda a tragédia que está estabelecida dentro da sociedade, todas elas, todas as tragédias, todas as coisas abomináveis e ruins que você vê por aí, são falhas de paternidade. A paternidade falhou de alguma maneira, em algum momento, a paternidade falhou. E quando a paternidade falha, o primeiro que vai sofrer é o filho, ou são os filhos. E depois todos os que estiverem de redor também vão sofrer e vão pagar um preço que muitas vezes eles não merecem pagar. Muitas vezes eles não fizeram absolutamente nada para que pudesse ser punido pelo desastre da paternidade de alguém, pelo desastre da espiritualidade, pelo desastre das influências que aconteceram. Às vezes a falta de influência já é um tipo de influência, né? Influência zero. Mas nós podemos e devemos influenciar os nossos filhos para o bem, porque há muitos que influenciam os seus filhos para o mal também. Mas eu não quero falar sobre influência para o mal. Eu entendo que nessa noite não há necessidade de se falar sobre influência para o mal, porque todos nós já sabemos, estamos muito conscientes de quais são os resultados de uma influência para o mal. Paternidade é um atributo humano, talvez um dos principais atributos humanos que mais aproxima de um dos atributos de Deus. Deus é Pai, assim como nós também somos Pai, então é um atributo que nos aproxima desse atributo tão especial, porque Deus é amor, Deus é cura, Deus é paz. Mas eu entendo que para nós, pelo menos para mim, eu entendo isso, eu acredito que para a maioria, que o aspecto mais impactante da relação é
dizer que Deus é Pai, amém? Sim ou não? Dizer que Deus é Pai nos dá aconchego. Dizer que Deus é Pai nos dá segurança. Dizer que Deus é Pai nos dá conforto. Porque todos nós temos uma noção de que Pai é aquele que protege, Pai é aquele que ama, Pai é aquele que instrui, aquele que está presente. Especialmente um pai que não falha. Especialmente um pai que não se engana, que não erra. Há 3 tipos básicos de paternidade. O primeiro tipo é a paternidade biológica. Ele é fundamental, mas não é a mais importante. Porque você pode ser pai e sequer conhecer o filho. Você pode até ser pai e nem saber que é filho, que é pai. Recentemente, na família da minha esposa, um primo dela descobriu agora, depois de, sei lá quantos anos, quase 20 anos, que ele é pai. Ele não sabia que ele era pai. Ele descobriu agora que é pai. E já é até avô, já vai ser avô também, né? Ele já descobriu que é pai e já descobriu que é avô. E tudo de uma vez só. Eu pensei, puxa vida, como é que é um negócio desse? E pior de tudo, nem casado ele é. É solteiro ainda. Tem 40 e poucos anos, já é pai e avô. E nem sabia que era. Então é por isso que eu digo que a paternidade biológica não é a mais importante. Até porque tem muitas paternidades que as pessoas gostariam que ela não acontecesse. Sim ou não? Tem pessoas que não gostariam de ter o pai que tem. Nós temos uma discussão no Brasil e no mundo inteiro. Uma das discussões mais polêmicas que corre mundo afora é sobre a lei do aborto. E sobre a lei de aborto é proveniente, né, ou em consequência de ato de violência sexual. Então, eu acredito que ninguém diz assim, puxa vida, eu tenho um pai que é um estuprador, mas ele é meu pai. Eu acho que dificilmente alguém vai se contentar e sequer vai ter interesse de conhecer um pai que é um estuprador, que é um homem violento, que é alguém que praticou violência contra outra pessoa. Há a paternidade socioafetiva, que é um segundo tipo. Então, é aqueles pais que se tornam pais sem nunca ter gerado um filho, uma filha ou filhos. Mas são pais, porque são pais por adoção. Adota alguém e vai cuidar dessa pessoa. E muitas vezes há pais socioafetivos que são mais pais, muito mais pais do que os biológicos. Trata com desvelo, trata com responsabilidade, trata com muito cuidado daquele que é o seu filho. Joiada foi um pai socioafetivo de Joás. Joiada era sacerdote. Joiada era casado ele era casado com uma irmã do rei, o rei Amazias. E o rei Amazias, ele teve um filho chamado Joás e teve vários filhos. Porém, a mãe de Joás é um dos fatos mais tristes, mais terríveis que a gente lê na Bíblia. Uma mulher chamada Atália, filha de Acabe e Jezabel, uma dupla, acho que é a combinação mais terrível que existe na Bíblia, né? Acabe é terrível e Jezabel é pior do que Acabe, né? E daquele casamento saem filhos terríveis, filhos dos mais hediondos. E interessante que eles se tornam reis em Israel, porque Acabe reinava em Samaria, que é o reino do norte, e também eles exportam a influência deles para o reino do sul. Já que um homem chamado Jeorão, filho de Josafá, que era um homem temente a Deus, o filho de Josafá, chamado Jeorão, casa com uma filha de Acabe e Jezabel. E o nome dessa mulher era Atália. E o filho dela morre muito precocemente, mas sem não antes fazer muito desmando, fazer muita coisa terrível. Amazias. E ele morre e deixa muitos filhos. E essa rainha mãe, Atália, ela manda matar toda a descendência do seu próprio filho. Manda exterminar toda a descendência. A avó manda matar todos os netos, para que ela pudesse usurpar o trono de Judá. E de fato ela usurpa o trono. E durante algum tempo,
ela se torna rainha. Mas levanta esse homem chamado Joiada, e ele só não consegue matar um dos filhos do rei, só um dos netos, porque uma irmã do rei Amazias, filho da rainha Atalha, esconde uma criança, esconde Joás. Quando ele tinha 7 anos, esconde ele junto com a babá, e ela não consegue matar essa criança. E num determinado dia, o marido dela, o sacerdote Joiada, pega essa criança, leva ao templo, consagra essa criança, unge ela para ser rei, e toda a nação começa a celebrar. E a rainha Atalha, naquele momento, ela assim surge com violência e ela é morta. E ali vai começar o reinado de uma criança de 7 anos. Mas é o reinado de uma criança de 7 anos que tem um tutor, do calibre de um sacerdote de uma alta comunhão com Deus. O nome desse homem é Joiada. Esse homem cuida daquela criança, que agora é rei, como filho, e tutela ele. Sabe por quantos anos? Por 40 anos. Durante todo o reinado de Joás, esse homem Joiada, que viveu 130 anos, conduz, orienta, instrui, protege esse menino, que depois se torna jovem, adulto, homem maduro. Ele mesmo, Joiada, ele mesmo intermedia o casamento dele. E ele tem muitos filhos e filhas. Mas a Bíblia diz que ele viveu uma vida longa de 130 anos, mas ele morre depois de 40 anos de reinado de Joás. Joás então tinha apenas 47 anos. Já tinha 47 anos quando ele morre. Mas assim que ele morre, então começa a tragédia. Porque aí todas aquelas pessoas que Joiada manteve distante, todas aquelas pessoas, os adoradores de ídolos, nenhum deles ousavam chegar perto do rei enquanto Joiada estava vivo. Nenhum deles. Sabe por quê? Porque teria que passar pelo filtro, teria que passar através do sacerdote, e eles não tinham coragem de enfrentar esse homem. Mas quando o rei morre, no mesmo ano que ele morre, então eles chegam, se prostram diante de Joás, e eles seduzem ele a tal ponto que ele começa a levantar altares a Aserá, ao poste ídolo Aserá, e começa a idolatrar os deuses pagãos, os deuses da sua avó, os deuses dos seus bisavós, Acabe e Jezabel. E vem grande tragédia sobre a vida dele. E para piorar, a Bíblia diz, aliás, tem um conhecido ditado popular, que parece que não há limite para as pessoas cavarem para baixo, para o fundo. Se diz isso, né? E vem, o Senhor suscita um profeta, e suscita Zacarias, filho de Joiada, quer dizer, irmão de criação desse rei. E o Senhor exorta ele ao arrependimento, exorta toda a nação, e juntamente com toda a nação, claro, o rei, que era o grande responsável por aquela situação. E a Bíblia diz que ele, sob as ordens deles, alguns homens malignos conspira e apedreja Zacarias. E eles apedrejam ele até a morte. E o Senhor levanta um outro profeta e diz assim: olha, você fez uma coisa terrível. Você se esqueceu de todo o bem que Joiada fez. Você se esqueceu de tudo aquilo que ele fez. E, portanto, você não terá paz. E naquele no mesmo ano, se levanta o rei da Síria e vem e fere Joás de morte. E depois os servos deles conspiram e tiram a vida dele. Tudo isso dentro de um ano. Assim que morre Joiada, logo depois morre também Joás. Essa paternidade socioafetiva, que também é o terceiro tipo de paternidade que eu quero enfatizar nessa noite, que é a paternidade espiritual. Joás não era apenas um pai por adoção, ele era pai espiritual desse jovem Joás, desse rei Joás, daquela criança. A pergunta que se faz é: falhou a paternidade? Será que falhou a paternidade de Joiada?
Essa é uma pergunta boa para nós refletirmos. Eu entendo que Joiada fez tudo o que deveria fazer. Eu acho que não faltou nada. Ele conduziu, ele orientou, ele protegeu, alimentou, instruiu. Mas um dia ele morreu. E talvez aqueles 7 anos, aqueles primeiros 7 anos, tenham sido decisivos para as decisões terríveis de Joás, para se voltar para a idolatria, depois de 40 anos, servindo ao Senhor. E quando a gente lê, não li todo o capítulo, depois você lê em casa, você vai ver que ele fez tantas coisas boas. Ele começa muito bem, ele faz uma reforma, ele restaura o templo, ele restaura o altar do Senhor. Ele faz coisas muito boas de fato. Então houve realmente uma regressão. Houve uma volta dele para os laços antigos, os laços familiares antigos. E isso é um risco que a paternidade socioafetiva ou a paternidade espiritual vai correr. Nós não podemos chegar a um ponto e dizer assim: eu falhei como pai espiritual, eu falhei como pastor, ou eu falhei como discipulador, porque essa pessoa que eu discipulei durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ou mesmo 40 anos. Olha só, agora o que aconteceu? Muitas vezes nós carregamos sobre os nossos ombros esse encargo e colocamos sobre nós e achamos que somos responsáveis pelas quedas e pelos tropeços daquelas pessoas que um dia nós influenciamos para o bem. Mas isso não é verdade. Eu quero fazer algumas ressalvas e dar alguns conselhos práticos para todos os pais que nós temos aqui. Nós temos aqui pais, nós temos pai socioafetivo aqui, amém? Tem pai socioafetivo, tem pai que é pai ou mãe, mas que não gerou o filho, mas é pai e mãe porque criou. Inclusive é reconhecido como pai e como mãe. E tem muitos pais biológicos aqui, amém? Vários pais, a maioria dos pais aqui são biológicos. E tem pais aqui espirituais também. Então e também tem pessoas aqui que são a combinação de pelo menos 2 paternidades, pelo menos 2, uma socioafetiva mais a espiritual, a biológica mais a espiritual. A primeira ressalva que eu quero fazer é que nem toda paternidade é responsável. Há muitos pais irresponsáveis. Há muitos pais que abandonam seus filhos, há muitos pais que viram, faz de conta que os filhos não estão fazendo as coisas que estão fazendo, sim ou não? Você conhece alguém assim? O filho está aprontando das boas e das poucas e boas, isso no sentido irônico, né? E o pai está achando tudo muito bonito, está achando tudo muito normal. O filho é desonesto e o pai está achando que é normal. O filho é um preguiçoso e o pai está achando que é normal. O filho não cumpre os compromissos e o pai está dizendo, é assim mesmo, deixa para lá, um dia esse menino aprende. Segundo, nem toda paternidade gera influência para o bem. Há muita paternidade que gera influência para o mal. Eu poderia falar de Jezabel e Acabe, como eu já falei. Poderia falar dessa mulher, dessa avó que mata os próprios netos, essa mulher terrível chamada Atália, simplesmente para poder usurpar o trono. Ela mata toda a prole, toda a descendência do seu próprio filho. Você pode imaginar uma avó mais terrível do que essa? Eu acho que não tem ninguém mais terrível do que essa mulher. Eu acho que não há nenhuma mulher que tenha sido tão terrível quanto essa Atália, né? De matar todos, menos um, porque ela não conseguiu. Terceiro, vamos falar todas as paternidades que não gerar influência positiva ou influência para o bem de seus filhos. Toda paternidade que não gerar influência para o bem vai falhar. Tá, mas eu acho que paternidade é ensinar meu filho a ser esperto. Eu acho que paternidade é ensinar meu filho a se dar bem na vida. Eu acho que paternidade é ensinar meu filho, custe o que custar, persiga o seu objetivo, persiga o sucesso, persiga isso. Passe por cima de quem você tiver que passar, mas alcance o pódio, alcance o lugar mais elevado, alcance o lugar mais importante. Há uma história muito interessante, numa corrida de longa distância,
Havia 2 corredores e tinha um espanhol. E aquele espanhol estava disputando com alguém que estava na frente dele. Ele ia chegar na frente, ele ia para o pódio e de repente ele cai ali, tropeça, ele cai. Aquele espanhol para o corredor e vai ajudar e vai socorrer aquele seu competidor, aquele adversário. E quando termina a corrida, os repórteres vêm perguntar para ele assim: olha, mas por que você fez aquilo? Você perdeu a chance do pódio para ajudar uma pessoa? E ele respondeu assim: eu não iria ganhar aquela corrida, ele ia chegar na minha frente. E o que eu diria para minha mãe se eu tivesse aproveitado do momento de fragilidade do meu adversário para ser campeão, para chegar na frente? Sabe, o que me chamou a atenção foi essa preocupação dele em relação à mãe dele. Aquilo que a mãe dele ensinou a ele sobre respeito, sobre o semelhante, sobre amar o próximo. Sabe, ele olhou para aquela pessoa caída e frustrada e julgou mais importante apoiar ele naquele momento do que passar à frente, passar adiante e pegar para ele aquele lugar no pódio. Sabe, queridos, você saberá que tem uma paternidade de fato. Você saberá que tem uma paternidade que influencia quando seus filhos, adultos, fazer ou deixar de fazer alguma coisa pensando em você. É isso, você vai saber que a sua paternidade teve influência. Quando seu filho dizer: eu não posso envergonhar o meu pai, eu não posso decepcionar minha mãe, eu não posso frustrar a minha família, eu não posso fazer isso, porque como é que eu explicaria isso lá em casa? Isso é paternidade que influencia para o bem. Vai falhar toda a paternidade que não conseguir colocar Deus no coração dos seus filhos. Tem muita gente imaginando que o maior desafio dessa geração do século 21, da geração Z, né? Chamar de Z? Essa mesmo? Então é a última, né? Então essa é a última geração. É que o seu filho seja melhor do que os outros. Que o seu filho seja melhor competidor. Que o seu filho seja melhor nas ciências. Que o seu filho seja melhor na matemática, na física, na geometria, na redação. Tem gente que pensa que seu filho terá mais sucesso quando ele tiver essas formações. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O quesito mais importante, o conteúdo mais importante que precisa ser colocado no coração do seu filho é o temor de Deus. Porque o temor de Deus é aquilo que vai fazer com que o seu filho aparta do mal. Porque o temor de Deus nos faz apartar do mal. E por isso o conselho do salmista, no Salmo 119, ele diz assim, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, amados, nós queremos dar aos nossos filhos valores e devemos ensinar aos nossos filhos sobre valores. E de fato isso é muito importante. Os seus filhos, eles vão ter os valores que você ensinar eles a ter. Amém? É você, pai, é você, mãe, que decide quais são os valores da sua família, não é o seu filho. Às vezes o seu filho vai relutar em atender os valores que você vai ensinar, mas cabe a você não somente insistir, mas preste atenção no que eu vou dizer. Talvez isso possa parecer um pouco grosseiro, mas você tem que impor os valores. Os valores são impostos. Ah, mas meu filho é pequeno. É a hora certa de você impor os valores. Os valores dessa família são esses. Ah, mas não tem A, e nem B e nem C. Os valores dessa família são esses. Quer você goste, quer você não goste. A palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Andando com ele, conversando com ele, orando com ele, falando com ele, se assentando na mesa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Quer dizer, ensina o teu filho em todos os momentos, em todos os instantes.
Impacte a vida dos teus filhos. Não se torne reféns de crianças. Há pais que se tornam reféns de crianças. Porque na casa deles as crianças falam mais alto, são elas que decidem. O pai fala uma vez, o menino fala duas vezes. O pai insiste, o menino persiste. E sabe quem é o que vai, no fim das contas, valer? A vontade do menino. Então, se você é um pai desse tipo, se você é uma mãe desse tipo, deixa eu te dar um conselho, você está falhando brutalmente contra a educação do seu filho. Porque ele já aprendeu que basta insistir uma vez mais, duas vezes, três vezes, basta ele fazer uma pirraça, basta ele rolar no chão, basta ele chorar, basta ele lamuriar, e você vai atender. E ele começará a fazer isso persistentemente. E você vai estar na mão dele, e você não vai conduzir o seu filho. E você não vai proteger o seu filho. Olha aqui, pai. Olha aqui, mãe. Nós não somos pais para ser os amiguinhos dos nossos filhos. Nós somos pais. Podemos ser amigos dos nossos filhos. Mas amiguinho é aquele que senta e brinca e negocia com ele. Esse carrinho é para você, esse aqui é meu, esse aqui é seu. Não, pai é aquele que protege. Pai é aquele que ensina. Pai é aquele que admoesta. Pai é aquele que instrui. E pai é aquele que corrige. Porque a palavra do Senhor diz: vós sois filhos e não bastardos. Porque se vocês estiverem sem correção, então vocês são bastardos. Mas o pai educa, o pai disciplina o filho a quem ele ama. Então significa que quando eu não disciplino o meu filho, então eu não amo? É assim mesmo, eu não amo. Porque eu estou criando uma pessoa para não ter sucesso na vida. Eu estou criando uma pessoa para fracassar. Então eu não amo meu filho. Haverá aqueles momentos que seu filho vai entristecer, vai lamentar as suas decisões, vai tentar negociar, mas se você já decidiu, então está decidido. Pense muito bem antes de decidir alguma coisa. Pense muito bem antes de comunicar ao seu filho, à sua filha, sobre a decisão que você tem, porque uma vez que você decidiu, você precisa pensar muito, mas muito, muito, para desdecidir sobre a argumentação do seu filho. É claro, não estou dizendo que você não vai ouvir o seu filho. Uma vez ou outra você pode estar equivocado, seu filho poderá fazer com que você enxergue. Mas pense bem, é você que está errado? Ou é o seu filho que está manipulando você? Vai falhar toda a paternidade que não foi estabelecida na autoridade e no respeito. Toda a paternidade que não foi estabelecida na autoridade e no respeito não é paternidade. O pai precisa de ter autoridade sobre o filho. O filho precisa respeitar o seu pai. Não é à toa que um dos mandamentos, dos principais mandamentos, honra teu pai, honra tua mãe, para que o quê? Se prolongue os seus dias na terra. Com quantos anos morreu Joás? 47. Com quantos anos morreu o pai de Joás? Menos de 40 anos. Tinha 30 e poucos anos, 36, alguma coisa assim. Por que esses homens morreram tão cedo? Porque eles eram ímpios. Porque o pai deles eram ímpios. Porque o pai deles não conseguia instruir. Eu descobri uma coisa muito interessante lendo a história dos reis. Eu tenho lido muita história dos reis. E sabe o que eu descobri? Todas as vezes que começa o reinado de um novo rei, descreve rapidamente quem era o pai. O pai já está mais do que determinado que é um rei. É o rei que morreu. É o rei que chegou ao fim do seu reinado. Mas todas as vezes que a mãe de um rei, de um herdeiro do reino é citado, e se citar de onde ela era, de qual cidade ela era, é porque esse rei vai ter ele vai ser um bom rei. Eu descobri isso lendo. Todas as vezes. Quando você começa aqui, diz assim, ó. Joás tinha 7 anos de idade. E quando começou a reinar, reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Então, quando não fala do lugar que ela é, pode saber que ela não era de Israel. Pode saber que ela era de um país estrangeiro. E na maioria dos casos era de um país idólatra. E seguia idolatria. Todas as vezes que falar de onde é, normalmente é de alguma cidade de Israel.
E todas as vezes que fala, coincidência ou não, o reino é próspero, o reino é bom, o reinado daquele homem é bom, e ele vive. Sabe por quê? Porque paternidade não se faz sozinho. Esses homens fracassados, Josafá foi um rei que temia a Deus, mas sabe de uma coisa? O filho dele se casou com uma mulher ímpia, e quando ele se casa com essa mulher ímpia, então esse filho dele vira tragédia. Tudo que o pai ensinou parece que foi jogado no ralo. E talvez seja esse o motivo que muitas paternidades irão falhar. Muitas paternidades irão falhar por causa de outros vínculos que são feitos, por causa de outras relações que são construídas pós a sua paternidade. Eu tenho 2 filhos, todos os 2 são homens, todos os 2 casados. E eu sempre orei pelos meus filhos, sempre orei muito, muito. E quando eles estavam namorando, eu orava muito pelo namoro e para o futuro casamento deles. E quando eles ficavam noivos, eu orava incessantemente, persistentemente. E teve um momento de eu entender que aquele casamento não seria bênção. Mas sabe, queridos, eu não cheguei nos meus filhos e falei para eles, olha, eu estou sentindo, estou achando que o seu casamento não vai ser bênção. Eu nunca fiz isso para meus filhos, sabe, porque eles eram adultos e eu tinha que respeitar agora o discernimento deles. Mas sabe o que eu fiz, queridos? Eu fui para o altar do Senhor. Eu fui para o clamor ao Senhor e disse, Senhor, se esse casamento for ser tragédia na vida do meu filho, ele não vai acontecer. Não irá acontecer. Não irá acontecer. O Aurélio, meu filho mais velho, ele estava há 2 meses do casamento, há 2 meses. E eu olhava e pensava, esse casamento vai dar problema. Eu tive um período de 7 dias num monte aqui próximo de Goiânia. E durante 7 noites, eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor e dizia, Senhor, se esse casamento for ser tragédia na vida do Aurélio, ele não vai acontecer, porque o Senhor não vai deixar. O Senhor vai dar entendimento. For tragédia na vida daquela moça, ele não vai acontecer, porque o Senhor não vai deixar. E no dia que eu voltei, daquele período de 7 dias, eu perguntei, filho, aí, como é que está o casamento? Ele disse, pai, amanhã eu te respondo. E quando chegou no outro dia, ele falou, pai, o casamento não vai acontecer. Eu decidi que esse casamento não será bênção para a minha vida. Eu percebi que esse casamento não será bênção para a minha vida. Irmãos, quantas palavras eu disse para o meu filho que o casamento não seria bênção para ele? Nenhuma. Nenhuma. Foi o Espírito de Deus que fez. Foi o Espírito de Deus que falou. Mas sabe de uma coisa? Meu filho foi instruído no temor do Senhor. Meu filho foi instruído no altar do Senhor. Então não precisou. Não precisou. É por isso que a palavra do Senhor diz, ensina o teu filho. Mas eu tinha plena consciência que se o meu filho fizesse um casamento errado, a vida dele não seria boa. Ele é pastor hoje. Ele pastoreia, ele copastoreia essa igreja. Ele tem 35 anos. E eu louvo o Senhor todos os dias pela vida deles. Eu orava todos os dias, eu orava constantemente pelos meus filhos, não todos os dias. Mas desde janeiro de 2023, vai fazer 2 anos agora, em janeiro, eu tomei uma decisão, que eu oraria todos os dias. Todos os dias, aonde quer que eu estivesse. Num hotel, em casa, em viagem, todos os dias, antes do dia amanhecer, eu estaria orando. E eu estaria orando por vários motivos, mas estaria orando também pelos meus filhos, pela minha família. Então não há um dia sequer, não há nenhum dia sequer que eu não ore. E não há nenhum dia que eu não ore pelos meus filhos. Não há nenhum dia que eu não coloque eles nas mãos do Senhor. Não há nenhum dia que eu não confie a segurança deles a Deus. Então eu digo, Senhor, está ali o Aurélio, está trabalhando nessa madrugada, guarda ele lá. Vai trabalhar, Senhor, nesse dia, guarda ele no trabalho, Senhor, esteja com ele, livra ele da violência, livra ele do homem sanguinário, livra ele das ações, ó Deus, dos violentos, guarda ele, dá sabedoria, dá instrução, dá entendimento, dá a ele decisão certa, no momento certo. Meu filho carrega uma arma na mão, e tem muita gente que carrega a arma nas suas mãos também. Ele pode matar e ele pode morrer. Mas sabe, queridos, os meus joelhos estão sempre dobrados por eles. Hoje à tarde, o Ricardo, que chegou do Amazonas, de Humaitá,
sexta-feira, ele compartilhou uma coisa comigo e com a mãe dele, e eu fiquei muito emocionado, eu fiquei bastante impactado com o testemunho dele. O Ricardo é mais novo do que o Aurélio, tem 31 para 32, vai fazer 32 anos agora. Ele é capitão do Exército. Durante esse ano ele comandou mais de 400 homens. Ele comandou uma companhia inteira, comandou a divisão de saúde lá do batalhão, comandou também toda a parte de manutenção. Então somava-se mais de 400 homens. E ele fez um discurso de despedida para os seus comandados. E quando ele terminou o discurso, ele diz: agora vamos ali para nós comermos alguma coisa, lanchar. Ele disse que 2 dos seus subordinados, 2 homens, um sargento e um subtenente, que tem idade para ser o pai deles, diz assim: capitão, nós gostaríamos de falar para você algumas palavras. E o subtenente diz: capitão, o senhor pode ser meu filho, eu tenho um filho mais ou menos da sua idade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho convicção de que o homem que você não aprendeu no exército. Não foi na academia militar das agulhas negras que você aprendeu isso foi em casa. Foi na sua casa que você aprendeu esses valores. E o seu pai deve ter muito orgulho de você, porque eu teria muito orgulho. Você não, senhor. Senhor, porque ele é subordinado do meu filho. E o meu filho falando isso, e ele disse que o sargento falou as mesmas coisas, e sabe o que mais eles falaram? Olha, capitão, se em algum momento o senhor estiver nos comandando, e por algum motivo o senhor ficar preso no campo do inimigo, o senhor pode saber de uma coisa: pagaremos o preço que tivermos que pagar, mas nós não deixaremos o senhor para trás. Nós entraremos lá, e mesmo que custe a nossa vida, nós nos resgataremos. Então, quando um pai ouve isso da boca do seu filho, de pessoas que mal conhecem, eles ficaram só um ano com ele, então isso enche o nosso coração e nós entendemos que fizemos uma coisa certa, que acertamos. Eu nunca fui um pai complacente com os erros do meu filho, nunca, jamais. Eu nunca permiti que os meus filhos, ainda meninos, crianças, adolescentes, decidissem a respeito de estar na igreja ou não. Os eventos da igreja, os eventos de família, era evento de família. Era evento de família. O Ricardo tinha uns 14 anos, uns 13 anos, e nós tínhamos um acampamento de família, ali perto do Tiradentes. E ele disse: pai, eu não estou querendo ir nesse acampamento de família. Eu falei: não, meu filho, você pode não estar querendo, mas você vai. É evento de família. E família sou eu, é a sua mãe, e é você e o Aurélio. Eu não vou deixar nenhum dos meus filhos para trás. Eu lembro, ele diz assim: então quer dizer que eu tenho que ir contra a minha vontade? Eu falei assim: enquanto você for adolescente menor, você vai, porque eu que decido. E ele foi. Chegou com a cara emburrada, ficou ali umas 2 horas meio emburrado. Na terceira hora ele estava feliz, brincando com os outros meninos. Já tinha enturmado e queria ficar em casa jogando videogame. Agora imagina se eu ia para a igreja e deixar meu filho jogando videogame. Um fim de semana inteira, eu ali no acampamento de família, e o meu filho entregue ao videogame, mas de jeito nenhum. Então Moisés, ele ouve do faraó, diz: olha, vocês vão adorar a Deus, mas não leve as suas mulheres e não leve os seus filhos. Então Moisés responde: não vai ficar nenhuma unha, porque nós vamos adorar o nosso Deus com as nossas mulheres, com o nosso gado, e vamos adorar o nosso Deus com os nossos filhos. Entenda isso, queridos. Paternidade vai ter confronto. Paternidade responsável vai ter isso. Às vezes alguém vai ficar frustrado, mas é melhor ficar frustrado lá atrás do que frustrado quando você tiver que pagar o preço mais caro, de ver a infelicidade do seu filho, de ver o insucesso dele. Eu quero finalizar essa parte da palavra, porque hoje eu vim aqui com o propósito de falar com vocês sobre uma coisa muito importante. Eu disse que nós falaríamos de uma coisa muito importante, e paternidade é uma coisa muito importante.
Mas nós falamos sobre paternidade natural, paternidade biológica, nós falamos sobre paternidade responsável, que influencia para o bem, e falamos sobre paternidade espiritual. Mas paternidade espiritual não é necessariamente aquele que gerou. Joiada exerceu paternidade espiritual em Joás, 40 anos, e funcionou enquanto ele estava conduzindo aquele homem, aquele rapaz. Só depois que ele morre é que ele desanda. Nós temos entendido que às vezes a igreja dá muita atenção aos adultos. A igreja dá muita atenção às vezes aos obreiros. A igreja, de uma maneira geral, não estou falando dessa, tão somente dessa, mas essa se inclui. A igreja dá muita atenção às mulheres, aos casais. Tem evento de casais, tem isso, tem aquilo, tem discipulado para os adultos, tem discipulado às vezes para os jovens. Mas nós temos falhado como igreja em não cuidar da criança desde os primeiros momentos, desde a vida dela como criança. E às vezes fazer esse cuidado, fazer essa paternidade espiritual quando ela é adolescente. E às vezes quando nós queremos fazer isso, ficamos esperando ela crescer, ficamos esperando ela amadurecer, já passou da hora. Ah, pastor, os pais fazem isso em casa. Será que todos os pais estão fazendo realmente uma paternidade espiritual? O pai de Joás estava fazendo uma paternidade espiritual na vida dele? O rei Amazias estava assim ou não? Não, não estava fazendo. Precisou dele morrer. E precisou desse menino passar para as mãos de outra pessoa, para que finalmente algum pai pudesse influenciar ele para o bem. E o nome desse homem era Joiada. Esse ano nós começamos um projeto aqui na igreja. E esse projeto chama-se Pais Tutores. Quantos já ouviram falar desse projeto? Quantos já ouviram? Então nós fizemos várias reuniões, nós fizemos um seminário aqui na igreja ainda no final do primeiro semestre. E nós estamos trabalhando isso, nós estamos orando, nós estamos instruindo. E eles estão começando um processo de discipulado. Discipulado de crianças e adolescentes. Tem crianças e tem adolescentes aqui na igreja que não têm os seus pais na igreja. Você sabia disso? Tem algumas crianças e adolescentes que não têm os seus pais frequentando a igreja, mas eles não perdem nada que a igreja faz. Tá em tudo. Mas nós compreendemos que eles precisam de uma paternidade espiritual. Pastor, mas os pastores obreiros não é a paternidade espiritual? Nós precisamos de uma coisa muito mais específica, muito mais conectada do que isso que acontece quando eles estão no banco e nós estamos aqui no púlpito. Precisamos muito mais do que isso. Então é isso que nós estamos começando a fazer. Quais são os objetivos, então, disso? Nós vamos terminar em poucos minutos, mas eu quero dizer um pouco como é que funciona. Como é que vai funcionar? Como é que está funcionando e como é que vai funcionar esse trabalho? O mês de implantação dos discipulados, nós estabelecemos que é esse mês de novembro. Já tem alguns discipulados já estabelecidos, já tem algumas relações já praticamente consolidadas, mas a boa parte ainda não. Então nós nos reunimos com esse grupo e nós combinamos que durante o mês de novembro eles estariam conversando com as crianças. Agora mesmo eles estão lá, estão falando sobre isso. E vão falar sobre isso na semana que vem, porque as crianças precisam saber o que está acontecendo. Elas também são partes decisivas. Elas também decidem a respeito desse discipulado. Segundo, do que essas pessoas precisam? Preste atenção aí. Elas precisam de apoio. Amém? Porque muitas vezes nós oferecemos críticas, sim ou não? Começa alguma coisa e já começa as críticas. Ah, mas essa pessoa? Eu acho que essa pessoa não vai dar certo, não. Que experiência essa pessoa tem? Nem pai ela é. Isso não é para você não, viu, Rogério? E Carolina. Mas alguém pode falar. Que experiência tem o Rogério para discipular meu filho? O Rogério não é pai. Ana Carolina é minha mãe. Não é mãe de ninguém, né? Alguém pode dizer isso. Irmãos, não é de crítica que nós precisamos de oração. Amém? E você vai orar. E Deus vai usar eles. E eles vão ter sabedoria. E eles vão ter discernimento.
Ore por eles. Precisa de parceria. Eles não vão fazer tudo sozinhos. Aqui nós temos muitos pais de crianças que são homens e mulheres de Deus, conhecem o Evangelho. Então você vai fazer essa parceria. Ah, mas e aquela criança que o pai ainda não conhece, não serve o Senhor? Aí sim, a parceria de Deus vai ser com os pastores, com os obreiros, né? Porque eles não dispõem dos próprios pais. E nós vamos estar sendo a cobertura deles. Os pastores da igreja. Eu, pastora Rosângela, pastor Ricardo, pastor Evanil, pastor Sam, pastor Raueno, pastora Semira, pastora Necida. Os pastores aqui da igreja. São muitos pastores. Pastor Gisleide, pastor Dari. Quero dizer que essas pessoas que eu estou citando são discipuladores na igreja. Estão discipulando pessoas há muito tempo. Mas quantos de vocês estão discipulando crianças? Desses que eu estou citando, dos que estão discipulando, levante a mão. Dos pastores da igreja, dos obreiros da igreja. Quantos que estão discipulando crianças? Levante a mão. Ninguém? Então essa é a questão. Você sabia que durante muitos anos eu discipulei o meu filho, o Auré? Ah, mas lá na sua casa? Não, aqui na igreja. Era ele e mais vários adolescentes, igual ele. Quantos lembram da Elzania? As duas meninas da Elzania eu discipulava junto com a Auré. Na verdade, as três. Discipulava outros meninos, o Igor. Discipulava outros adolescentes da mesma faixa etária do Auré. Nós nos reunimos todos os domingos aqui, depois da escola bíblica dominical. E eu conversava com esses adolescentes. Eu era pastor de adultos, mas eu também discipulava crianças. Estava discipulando meu filho, filho de outros irmãos. E precisa de confiança. Vocês precisam confiar neles. Precisa de confiar nos discipuladores. O que eles irão fazer para os seus filhos? Primeiro, eles vão orar por eles. Todas as vezes. Todos os dias em casa eles estarão orando pelos seus filhos. Sim ou não? Quantos assumem esse compromisso de orar pelos seus discípulos, crianças e adolescentes, todos os dias? Levantem as mãos. Vocês, que são os pais discipuladores, levantem as suas mãos. Amém? Eles vão ensinar os seus filhos o temor do Senhor. Quando você abre Mateus capítulo 28, versículos 18 e versículo 19, versículo 20, diz assim: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Discipulado é ensinamento. Precisa ensinar. Eles vão ensinar o temor do Senhor. Terceiro, vão facilitar laços de relacionamento. Irmãos, uma coisa que nós como líderes, pastores, temos percebido que muitas crianças e adolescentes, eles estão com problemas de relacionamento. Sim ou não? É verdade, pastor Ricardo? Pastor Evanildo, é verdade? É verdade, pastor Sam? Há muitas crianças com problema de relacionamento. Há muitas crianças que eles ficam assim, querendo relacionar, querendo construir laços de amizade, e está tendo dificuldade de fazer isso até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja, porque criança é criança, em tudo que é lugar. Quando a criança, às vezes, ela deixa o outro no cantinho, dá uma gelada nele e fica lá. E aí precisa de um adulto entrar nessa situação, criar, facilitar esses laços de relacionamento. E os laços de relacionamento serão feitos em 2 momentos. Olha aqui para mim, 2 momentos. Os discipuladores vão reunir com as crianças num grupo pequeno. O irmão Marcilene e o irmão Wagner vão discipular crianças menores, não é? 5 a 7 anos. 5 a 7 anos. Então é o filho deles, eles já têm uma criança nessa faixa. Mas também vão discipular crianças de outros pais, que têm essa mesma faixa de idade. Talvez do David e a Sara, não sei. David e a Sara vão discipular alguém, e vão discipular a filha deles e talvez a filha de uma outra pessoa. Pastor, mas isso funciona? Por que não só eu mesmo discipulo meus filhos? Você vai continuar com o seu problema, aquele filho seu isolado, só você e ele. Então é preciso trazer outras crianças para isso. Você está entendendo? Está entendendo? Isso é relacionamento. Vai criar vínculo de amizade. Vai criar um ambiente em que a linguagem é falada que é para eles. O que é falado é para o nível deles, para a idade deles.
E depois terá um outro momento em que vários desses, ou todos, ou vários desses pequenos grupos discipulados se reúnem para fazer uma coisa mais coletiva. Uma coisa em que várias crianças, de várias faixas de idade, estejam reunidas para fazer aquilo que é o coletivo, com a presença desses pais e mães discipuladores. Isso é socializar. E eles vão mobilizar essas crianças e adolescentes para a comunhão. Mobilizar para a comunhão. Amém, queridos? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, propondo? Glória a Deus. Quantos concordam com o que eu estou propondo? Amém? Irmãos, nós temos orado a esse respeito. Nós temos entendido que muitas crianças chegam na adolescência e abandonam o Evangelho. Muitos adolescentes, na transição para a juventude, abandonam o Evangelho. Mas nós não queremos que isso aconteça. Pastor, e os jovens? Os jovens também serão discipulados. Muitos jovens aqui estão. E nós queremos que todos os jovens sejam discipulados. Nós temos jovens aqui que já estão discipulando adolescentes. Pastor, e isso vai funcionar? Dá certo? Dá certo. Porque são jovens maduros. O Israel é um jovem. E ele está discipulando alguns adolescentes. Amém? Dá certo? O Israel é maduro. O Israel tem conteúdo. O Israel foi criado no Evangelho. O Israel foi discipulado. Então ele é um rapaz que pode e tem muito para entregar. Eu quero pedir a você, pai, e quero pedir a você, mãe, que ajude, nos apoie. Converse com seu filho. Pastora Rauena e pastor Sam, vocês têm 2 crianças. Qual é a faixa de idade do Estevão? E do Pedro? 8 e 12. Talvez eles não estejam no mesmo discipulado. Mas não se preocupe com isso. Talvez a pessoa que vocês sonham para discipular o filho de vocês, caso não sejam vocês mesmos, né? Caso vocês não decidam fazer isso, não seja a pessoa que talvez vocês tenham maior confiança inicialmente. Às vezes a gente conhece muitas pessoas e a gente começa, não, mas tem esse defeito, tem aquilo, mas não se preocupe com isso não. Sabe por quê? Porque vai dar certo. Porque o Espírito do Senhor está nisso. Porque, sabe, é Ele que capacita. Quando Saul se tornou rei, as pessoas diziam, Saul é um incapaz. A Bíblia diz que ele foi desprezado pelo seu próprio povo. Mas a Bíblia diz que Saul persistiu e fez ouvidos surdos. Pelo menos naquele momento Saul era convertido. Ajude, queridos. Ore. Associe com ele. E eu quero dar mais uma recomendação. Não fale com a paternidade espiritual do seu filho. Eu entreguei lá e agora a Ana Carolina, o Rogério, estão discipulando, né? Estão discipulando meu filho. Tá tudo resolvido. Não. Participe. Apoie. Ele vai dizer, pai, eu preciso de ir para o discipulado. Segunda-feira à noite, você está cansado. Bom, pega o seu carro e vai levar seu filho, amém? É sábado, pai, tem discipulado hoje, pai. 4 horas da tarde. Não fala, meu filho, estou cansado, trabalho a semana inteira, é sábado, eu preciso descansar. Não, pega o seu filho e traga e leva onde ele for preciso. Sabe por quê, queridos? Se esforce enquanto ele é criança. Dê o seu melhor enquanto é criança. Dê o seu melhor, não ache isso difícil. Não ache isso difícil. Porque depois, lá na frente, você vai ver o resultado daquilo que foi plantado. E se você fez bem feito, então você vai poder descansar. Eu tenho sempre dito que eu e a Rosângela, nós criamos nossos filhos. E hoje a gente não tem trabalho nenhum com os nossos filhos. Um dia chega o Aurélio e fala, pai, fui elogiado lá pelo comandante. Está muito satisfeito com o meu trabalho. Um dia o Ricardo chega e fala as mesmas coisas. Os nossos filhos não nos envergonham. Mas nós criamos nossos filhos no Evangelho. Ensinamos nossos filhos no temor do Senhor. Ensine o Senhor. Não ache difícil. Era culto de jovem. Então eu estava aqui trazendo o Aurélio. Eu estava aqui trazendo o Ricardo. Era trabalho de crianças. Então eu estava aqui trazendo o Aurélio. Então eu estava aqui trazendo o Ricardo. Quando eu mesmo não estava à frente desse trabalho.
E quero desafiar você. Olha aqui para mim. Eu quero desafiar você no Espírito do Senhor nessa noite. A rever a sua paternidade, amém? A olhar e dizer, Senhor, me ajuda a enxergar qual é o padrão, qual é o nível da minha paternidade. Senhor, me ajuda a corrigir aquilo que está errado na minha paternidade. É tempo ainda. Talvez não tenha passado da hora. Seu filho é criança, seu filho ainda é adolescente, ainda está na hora. Mas você não pode parar. Não pode falhar agora. Tome uma decisão sob a orientação do Espírito Senhor. Ore a respeito. Peça a direção do Espírito Senhor. Leve em consideração aquilo que nós falamos aqui nessa noite. E eu quero orar para cada pai, eu quero orar para cada mãe, e eu quero especialmente orar por você, que está olhando para a sua paternidade e está dizendo, olha, minha paternidade está falhando. Ela não está funcionando. Meu filho é rebelde. Minha filha não me ouve. Minha filha está com grande dificuldade de ir para a igreja. Pai, toma uma postura. Amém? Ah, seu filho não está querendo ir para a igreja. Eu quero te perguntar, quantas vezes você já jejuou pelo seu filho? Quantas vezes você ora pelos seus filhos durante o dia, para que o Senhor venha tocar o coração dele? Qual é o esforço que você está fazendo para o seu filho? Vai falhar a paternidade espiritual daqueles que não entendem, não colocam Deus em primeiro lugar. Como é que você imagina que um filho de uma pessoa que mostra uma relação tão frágil com Deus, o que ele vai pensar de Deus? Se Deus fosse tão importante, meu pai e minha mãe daria mais importância para ele. Às vezes você vai falar de Deus, mas a sua atitude, ela é incompatível. O seu testemunho não é bom. Você precisa rever isso. Amém, queridos? Seu filho vai valorizar aquilo que você valorizar. Aquilo que você valorizar. Eu quero orar por você nessa noite.